Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Os irmãos podem sentar. E, pastor, o motivo do fundo é que eu tenho o costume de gravar a minha mensagem para internet. E aí, se eu colocar no YouTube com uma música de outra pessoa, aí, exatamente, eles dizem que eu tenho que dividir os direitos, né? E o problema é que, assim, eu nem recebo ainda, porque eu não tenho 1000 inscritos, mas sem receber eu já estou devendo, entendeu? Então, aí nesse caso, peço aos irmãos que pensem comigo um pouco em relação a sofrimento, a luta. Eu acredito que todo mundo que está aqui sabe o que é sofrimento. Todo mundo que está aqui sabe que às vezes acontecem algumas coisas que a gente não procurou. Tem problema que a gente tem porque a gente é burro mesmo, a gente procura, né? Tem coisa que assim, eu estava falando ontem numa palestra para casais que tem gente que consegue ser tão burro, que ganha um salário e aí na hora do cartão de crédito diz que ganha 5, 6 para aumentar o limite de crédito. Só que o que vai acontecer? Essa pessoa não vai ter como pagar a dívida dela. Por quê? Porque o limite vai estar lá em cima e ela não ganha aquilo, né? Então assim, ou seja, ela está cavando um buraco sem fundo para ela mesma. Só que nem todo mundo passa por problemas que procura. Às vezes o problema que vem na nossa casa é problema que um filho arruma, é problema que um pai arruma, é problema que um vizinho arruma, é problema que um colega de trabalho arruma. Então, às vezes tem coisas que acontecem na vida da gente. Que foi o que aconteceu com o José, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu costumo de pregar nas igrejas onde eu vou, falando sobre alguma coisa da história de José, até mesmo porque eu escrevi o meu primeiro livro falando sobre a história de José, e eu costumo dizer para as pessoas, eu não garanto que o que eu falar vai estar no livro, né? E que tudo que eu tiver no livro eu vou falar. Porque pregação é uma coisa espontânea, né? Os pregadores aqui sabem que assim, às vezes você vai pensando assim, vou falar isso, na hora você esquece. E aí quando você está lá, um negócio que você não tinha planejado veio na cabeça, né? Então, eu ontem estava falando para casais sobre casamento, e aí eu dei o testemunho, né, da minha experiência de que depois de 19 anos de casado, que minha esposa engravidou, e eu costumo brincar dizendo, né, que eu sou casado de velho, mas eu sou pai novo. Então, assim, é aquela coisa, o que os garotos de 20 e poucos anos estão, né, tirando de letra, eu estou apanhando igual um condenado, né? E aí, enquanto eu estava falando isso, uma irmã terminou o culto, foi abraçar minha esposa, dizendo que a minha palestra tinha renovado a esperança dela, quando eu não fui lá para falar sobre fertilidade. Eu fui lá para falar de vida 2. Então, assim, aí surge às vezes os negócios que você não planejou, e às vezes o que você planejou não acontece. Então, eu não posso afirmar para você que tudo que eu falar aqui vai estar o que está anotado aqui. Mas isso daí pode até ajudar, né? Você pode adquirir o meu livro e pode ouvir a mensagem. Aí você pode ter as duas coisas diferentes. Mas, irmãos, antes que o pastor me proíba de pregar, esquece meu livro, né? Lembra depois. Eu gostaria que você pensasse em algo que eu vou resumir numa frase. Sofrimento não para crente. Mais uma vez. Sofrimento não para crente. Então tem gente que assim, o sofrimento vem e para. Mas no nosso caso é diferente, por quê? Porque o sofrimento pode servir de degrau para o nosso crescimento. O sofrimento ele serve para a gente experimentar mais a presença de Deus, o cuidado de Deus, o carinho de Deus. Uma coisa que eu amo na adversidade é que ela mostra para mim, né, com quem eu vou continuar seguindo quando ela for embora. Porque quando está tudo bem, né, o irmão agora há pouco estava falando sobre Deus arrancar o pastor aqui e colocar numa situação melhor. Mas na situação melhor é fácil aparecer gente. Se bobear até mandando currículo, pastor, eu sou isso, isso e isso, entendeu? Você vai precisar de mim, né? Agora a questão é agora aqui. Aqui que é o negócio. Quando tiver com ar-condicionado central, né?
estacionamento, berçário, um monte de coisa, aí é mole. A questão é agora aqui, ó, né? É como aquele caso, Davi teve os seus soldados, né? Mas a gente não pode esquecer que lá atrás, quando Davi não era nada, juntou uma rapaziada com ele e falou: Davi, estou contigo. E eu entendo que são essas pessoas, né, que são as pessoas que a gente tem que levar na caminhada depois que a adversidade passa, né? Eu costumo a falar para as pessoas o seguinte: olha, quando você estiver numa situação confortável lá na frente, lembra da mulher que casou contigo quando você estava todo arrebentado, né? Porque muitas vezes a gente esquece, quando a coisa está boa, de quem esteve roendo o osso com a gente quando as coisas estavam ruins. E aí, eu gostaria de compartilhar com você sobre essa situação. Você conhece a história de José, você sabe que José tinha recebido uma revelação de Deus em relação a algo que ia acontecer na vida dele. Ele, 17 anos, dá pra gente entender, ele foi celebrar o que estava acontecendo com as pessoas ao redor. Só que nem todo mundo celebra com a nossa alegria. Nem todo mundo fica feliz com a sua bênção. Desculpa dizer isso pra você, né? Mas é aquele caso. Outro dia uma irmã falou pra mim, né, que assim, você tá vendo, né, algumas situações, né, que Deus ele tá fazendo na vida de uma pessoa e na outra, e às vezes você não para pra pensar o preço que a pessoa pagou para estar fazendo aquilo ali. Gente, chupar uma manga é uma coisa maravilhosa, mas é o seguinte: você plantar a mangueira, esperar a mangueira crescer, esperar a mangueira florescer, esperar a flor virar fruto. Olha quanto tempo passa. Aí depois a pessoa vê aquela mangueira cheia de manga, você tomando um suquinho de manga e ainda fala assim: vida boa, hein? Oxe, eu ainda vou ter essa vida. E eu, pelo menos, como um ser humano normal, eu sou tentado a sentir inveja das pessoas. E toda vez que vem a tentação de ficar com inveja de alguém, eu tento pensar na luta da pessoa. Porque ninguém tem inveja de semeadura, todo mundo só tem inveja de colheita. Então quando você olha para a semeadura, aí você fala assim: ah não, prefiro a vida que eu tenho, eu não pagaria esse preço para ter isso não. Não é mesmo? É como quando você vai para academia, aí você vê aquela pessoa com o músculo todo rasgado, né? Aquela coisa toda, né? Rasgado é uma gíria de que você está com o músculo bem definido. Aí você olha e fala assim: poxa, eu quero um corpo desse. Aí quando você vai ver o que o cara come, o que o cara bebe, o quanto que o cara faz de atividade física, você fala: não, isso daí não é vida normal. Eu quero comer meu x-tudo com x. Tá doido? Então, quando você pensa no preço que a pessoa paga, a inveja começa a diminuir. Uau, olha só, o chefe da minha empresa, olha o carrão dele, olha o salário dele. Aí um dia ele pede você para cobrir o trabalho dele, porque, sei lá, ficou doente, está de férias, alguma coisa. Aí você vê as broncas que ele toma, a responsabilidade que ele tem, a pressão que ele passa. Aí você olha, quer saber? Deixa eu ficar aqui com meus 3 salários, tô feliz a peça, tá doido? Então eu não sei se dá pra perceber que assim, é muito fácil alguém olhar pra mim, olhar pra você e dizer que queria a nossa vida. Difícil é alguém pegar a nossa estrada, calçar o nosso sapato, chorar as nossas lágrimas, sentir as nossas dores e depois sentir o sabor do nosso fruto. Porque o fruto todo mundo quer. E plantar, e regar, e cuidar. É fácil olhar para o outro e ficar com inveja. Difícil é lembrar, enquanto ele estava estudando, eu estava lá no último banco da classe, zoando e querendo apertar as menininhas. Então acontece, eu fui e tirei um proveito de 10 anos da minha vida. E estou passando 50 penando. Se eu tivesse penando lá na escola, né? Porque assim, hoje pra gente é moleza estudar. Quando a gente era pequeno, era o nosso trabalho, né? Então, penando 10 anos, estudando, fazendo, acontecendo. Vamos para tal lugar não, porque eu tenho um concurso para fazer. Vamos para tal lugar não, porque eu tenho isso aqui para não sei o que lá. Ou seja, você sofre 10 anos e colhe 50. Claro que a gente, o tempo passa, a gente dá umas cabeçadas e volta a estudar.
Mas a gente fica assim, como eu queria poder voltar no tempo. Quem sofreu lá atrás, não, tá assim, ainda bem que eu escutei minha mãe. Já reparou? A mesma coisa com o namoro, casamento, um monte de coisa. E aí, o que acontece com o José? Ele foi contar. Ele só aumentou a inveja, o ressentimento, o sofrimento. E aí, os irmãos queriam matá-lo. Já pensou você ser machucado por alguém que deveria proteger você? Porque se tem um negócio que faz a gente sofrer, é traição. Por quê? Porque inimigos não traem. Só amigos que traem. Quem não gosta de você? A pessoa fez um negócio errado? Ainda bem que foi só isso. Agora, aquela pessoa que falou, ó, tamo junto, conta comigo. Ó, rapaz, amo você demais. Olha, eu tenho você como filho. Você é um pai pra mim. Quando essa pessoa machuca a gente, dói demais. Então foi o que aconteceu, né, com José. Seus irmãos fizeram aquilo com ele. E aí, o que acontece? Ele vai, é vendido pelos irmãos, porque os irmãos pensam o seguinte: é melhor vender, porque vendendo a gente ganha alguma coisa, matando a gente não ganha nada. E aí, nesse meio tempo, os midianitas venderam José para Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde Potifar, oficial, capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. E aí, eu gostaria que você pensasse o seguinte: o que será que esperou, né, o que esperava ali José numa terra estranha? Aquele garoto que era mimado pelo pai, era o filho preferido, tinha tudo do bom e do melhor. Eu costumo dizer o seguinte, né? Apesar de pai velho de filho único, a tendência da gente geralmente é dar uma mimada, né? Assim, quando ele chora, então, gente, parece que eu tô numa facada, dói demais. Mas toda vez eu tento me lembrar, o mundo não vai dar moleza para ele. E se o mundo não vai dar moleza para ele, não sou eu que vou dar. Porque aí eu dou moleza para ele, porque eu me sinto bem dando moleza para ele, e quando eu for embora? Porque ele nasceu agora e já está com 45, ou seja, daqui a pouco eu já fui. E aí nessa situação, é importante a gente pensar nos planos de Deus para a vida da gente. No caso de José, José tinha tudo para ter um futuro confortável. O pai o tratava com diferença em relação aos outros irmãos. O pai tinha um futuro promissor para ele. Mas o sofrimento vem e bate na nossa porta sem pedir licença. E aí, naquele caso, aquele garoto mimado pelo pai, amado pela mãe, tratado com honra, sendo invejado pelos irmãos, agora ele é um escravo, dado como morto na sua terra. Isso acontece com a gente. E eu costumo dizer para as pessoas que tudo na vida passa. Seja os bons momentos, seja os maus momentos. E aí, às vezes, a gente fica naquela coisa assim de: agora eu sou chefe na minha empresa. Cara, você pode ser mandado embora daqui a 6 meses. Olha, gente, como eu sou jovem, bonito, um acidente, uma queimadura, um problema, acabou. Não, mas eu vou fazer exercício, vou ficar com o corpo saradão, aí me vem uma hérnia de disco, vem uma lesão no joelho, vem alguma coisa que te impede de fazer atividade física. E aí, adeus aquilo que você tinha em mente. Mas eu fiz um concurso público, agora eu trabalho numa empresa tal, vem um derrame, acabou. Eu não sei se dá para perceber que a vida da gente ela é assim, é incerteza atrás de incerteza. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ter sempre Deus acima de todas as coisas. Porque é apenas Ele que vai estar conosco em toda e qualquer situação. Porque até a sua mulher e até o seu marido, no seu momento de sofrimento, não tem como estar dentro do seu coração junto com você. Só Deus está lá dentro junto com você. É Deus quem está acordado com você naquela madrugada que você está com o coração apertado. Gente, sobrou mês e faltou dinheiro. Como é que vai ser o leite da criança? Eu não sei como é que é na casa de vocês, mas o menino fica desesperado quando acaba o leite. E aí a gente vai, bota um pouco mais de água e menos pó. Convence não. Eu já tentei. Quer saber? Em vez de botar 7 medidor, bota 2.
taca mais água, aí ele tá chorando e você bota assim para enganar. Bah! E aí imagina, você não tem de onde tirar. A vida é desse jeito. A vida é desse jeito. E aí sempre tem alguém que tem solução para o nosso problema. Gente, eu tenho uma raiva disso. Porque eu me pergunto, se você tem solução para o meu problema, por que tua vida é desse jeito? Ué, já reparou, todo mundo tem solução para a sua vida. Não, ó, quer saber? Ainda mais, depois que o neném nasceu, eu observei isso. Palpiteiro, gente, é um negócio fantástico. Aí eu vou, eu olho e falo assim, olha, não, você tá pegando errado esse menino, não é desse jeito, tu tem que fazer assim, tem que fazer assado. Aí é engraçado que é o seguinte, você olha pro filho da dona e fala assim, entende tanto que olha como é que é o filho dela, mas quer dizer como eu cuido do meu. Deu para entender? Tem solução para o teu casamento, mas olha o casamento dele. Então é interessante a gente observar que você, além de sofrer, ainda tem gente ao seu redor bancando o amigo de Jó. Não sei quantos aqui leram a história de Jó, mas que Deus me guarde daqueles amigos. Eles foram excelentes enquanto estavam de boca fechada. Foi o melhor apoio que Jó recebeu. Quando eles começaram a abrir a boca, aí complicou. Porque a gente tem isso, né? Você passa por um problema, aí a pessoa, em vez de te ajudar a sair do problema, ela te arruma mais um problema. É aquele caso, sabe por que você está doente? Porque você não tem fé. Aí o cara, além de doente, está culpado. Deu para entender? Então é aquele negócio assim, sabe por que seu filho fez isso? Que você não educou direito. Ou seja, além de sofrer com o problema do filho, você ainda se sente culpado porque alguém está dizendo isso para você. E quantas vezes, irmãos, tem gente que não tem pai nem mãe e dá certo. E às vezes a pessoa tem pai e mãe e dá errado. Ué, o ser humano é um ser livre, ele faz escolhas. Eu, por exemplo, fui pai social num abrigo de meninos que não conheceram pai, de meninos que não conheceram mãe, e hoje tem família e cuida dos filhos. E eu conheço gente que teve pai e mãe, e o que aconteceu? Abandonou filho, fabricou filho e não quis assumir ninguém. Deu para entender? Nem tudo é por causa da gente. Mas os amigos de Jó gostam de dizer que a gente está passando problema por causa da gente ter feito isso, isso, isso e isso. E aí, quando você fala assim, tá, e você, por que está passando isso? Ah, eu é mistério de Deus. Né, miserável. E aí, nesse caso, né, venderam José para Potifar. E aí, de uma situação top, ele vai lá para baixo. Acontece isso comigo, acontece isso com você. Acontece isso com a gente. Né? É aquele caso, de repente, né, você está feliz da vida no seu ministério e acontece algo que te interrompe. Às vezes você está feliz da vida no seu casamento, acontece algo que interrompe. Hoje eu estava assistindo o culto da Lagoinha na internet, o testemunho de uma irmã que, com 2 meses de casado, o marido teve um aneurisma no cérebro e acabou o casamento. Morreu. Já pensou? Você com 2 meses de casado, você está em lua de mel ainda. Vamos e venhamos, irmãos. Eu sou casado há 21 anos. Se minha esposa morresse hoje, eu não sei como é que seria a minha semana. Eu não sei como seria a minha vida. Porque praticamente metade da minha vida foi ao lado dela. Agora imagina alguém que assim, 2 meses, cheio de sonhos, planos. Mas a vida é desse jeito. A vida é desse jeito. Diz a Bíblia que Eliseu, o homem poderoso que fazia e acontecia, morreu com a doença que havia de morrer. Eu até entendo o crente que diz que crente não fica doente, esses negócios todinhos, mas é o seguinte, alguém vai dizer que Eliseu não era profeta de Deus, mas morreu com uma enfermidade que havia de morrer. Paulo chega para Timóteo e fala assim, toma um pouquinho de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Alguém pode dizer que Timóteo não era homem de Deus? A vida é assim, coisas ruins acontecem com a gente. O problema é que a gente está sempre achando que nada vai dar errado, só dá errado com o outro lá na televisão. Talvez você esteja numa situação que aparentemente seja insustentável, sem saída, sem solução, mas
eu gostaria, sabe, de trazer um pouco de esperança para você, dizendo que essa situação pode ser nova. Esse problema pode ser diferente de tudo que você já viveu, mas o Deus que te ajudou lá no passado é o Deus que está hoje com você. Talvez você nunca tenha passado pelo problema que está passando hoje, mas o mesmo Deus que ajudou você lá atrás é o Deus que está te ajudando hoje, agora. E aí, foi o que aconteceu com o José naquele momento ali. Né? É uma situação, né, em que eu e você passamos por situações desconhecidas, situações difíceis. O médico fala assim, ó, isso aqui não tem mais jeito não. O advogado fala assim, ó, essa causa não tem jeito não. As pessoas na rua falam assim, ih, isso aí não tem mais jeito não. Desculpa, gente, meu filho achou minha Bíblia sem eu ver e fez isso, tá? Então não é que eu sou relaxado com a minha Bíblia não. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: a última palavra é dele. É dele. É ele que muda toda e qualquer situação. É ele. É ele. Vou pegar a minha experiência. Quando o médico falou, parabéns, você vai ser pai. Eu falei, não vou, doutor. Vai? Eu falei, não vou, doutor. O homem da ciência dizendo que eu ia ser pai e o homem da fé dizendo para o homem da ciência que eu não ia ser pai. Eu gosto de contar isso para deixar claro. Sou pastor, mas sou humano e não acreditei no médico. Geralmente é a gente que está cheio de fé e o médico que desengana, né? Mas foi o contrário. O médico estava dizendo que eu ia ser pai e eu disse que não ia. Vai sim. Falei, doutor, vou lhe contar. E aí eu contei para ele que eu tinha um problema chamado varicocele, e isso, por exemplo, me dava dificuldade para gerar filhos. Os espermatozoides nasciam e morriam logo, a produção era pequena, e daqueles que eram produzidos, eles morriam no meio do caminho. E eu já estava na casa de mais ou menos os 43 anos, 42 anos. Falei, além de eu ter problema de saúde, eu já estou um pouco mais velho. Minha esposa está com 39 anos. Como é que vai ser isso? E peço desculpa, não sei o que vocês entendem disso, mas eu estou no 3º ano de tratamento de depressão. Então a minha produção de espermatozoide no espermograma ficou menor ainda por causa da depressão. Porque a vitalidade da gente diminui. Tem gente que confunde depressão com tristeza. Não tem a ver com tristeza, tem a ver com vitalidade. Quer ver uma coisa, por exemplo? Olha para as crianças e aí você percebe o que é vitalidade. Tá dando para entender? Olha, por exemplo, né, para aquela pessoa que está febril, você vê a diferença de vitalidade. Então a questão da depressão é o seguinte: você não está com ânimo para nada. Eu pensei, é agora que eu não vou ser pai mesmo. Mas eu não sei se dá para perceber que essa é a intenção de Deus, para que eu não pudesse dizer, eu consegui isso, não sei o que lá. Não. Meu filho é um milagre. Deus, para glória a Deus, aleluia. Fiz a minha parte, mas a minha parte não resolveu. E quando veio a depressão, eu falei assim, voltei pro final da fila. É agora. Se eu fiz tratamento e durante 3 anos não aconteceu nada, não é agora com a depressão que a coisa vai melhorar. E foi ali. Faraó lá atrás, o mar na frente. Deus abriu o mar e eu passei. E hoje eu quase não durmo. Então, vamos lá. E aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber. José, ele, por exemplo, estava naquela situação difícil. Mas a tribulação de José não podia parar José. José estava nas mãos de Faraó. Mas havia alguém maior do que Faraó. José estava na casa de Potifar, mas havia alguém maior do que Potifar. José foi vendido pelos seus irmãos, mas havia alguém maior do que seus irmãos. José estava com um tremendo problema, mas havia alguém maior do que o problema de José, e esse alguém era Deus. Glória! E aí eu gostaria que você pensasse nisso. Eu gostaria que você pensasse nisso. Não sei o que me espera amanhã, mas eu sei que Deus está lá me esperando. Aleluia. Gostei dessa frase, vou anotar. Tá entendendo?
Eu não sei o que me espera amanhã, mas eu sei que Deus está lá me esperando. Aleluia. E por isso eu posso ir para lá. E aí, meu querido, eu gostaria, sabe, que você pudesse entender que mesmo que você não conheça o final da sua história, você conhece o Senhor da sua história. Eu não posso te prometer que você não vai ter problemas. Mas uma coisa eu posso te prometer: Deus vai estar contigo nos meios dos seus problemas. E isso eu sei que eu posso dizer. E aí, meu querido irmão, eu não sei se dá para perceber que Potifar é o oficial do faraó. Potifar é importante. Meu patrão é importante. Não sei quem é importante. Potifar era apenas um ser humano. Seres humanos surgem, seres humanos caem, seres humanos nascem, seres humanos morrem. Seres humanos se proclamam absolutos, mas eles são barro e sopro. Mais nada. Deus é diferente. Potifar tinha dinheiro, mas era um ser humano. Tinha status, mas era um ser humano. Tinha poder, mas era um ser humano. Os homens não passam de homens. O dinheiro deles, o poder deles e o prestígio deles são apenas uma ilusão. Eles são iguais a nós. Você pega o presidente dos Estados Unidos e pega o mendigo ali da esquina. Se os dois forem enterrados e você for lá cavar daqui a uma semana para ver como é que tá tudo do mesmo jeito. Os bichinhos lá que comem defunto não vai olhar assim: esse é presidente dos Estados Unidos. Isso é construção nossa, irmão. Aí eu pergunto, já que a gente é tão igual na morte, por que a gente não pode ser mais humilde na vida, né? Aumentou R$500 no salário, a gente já olha pro outro como assim: sou melhor que você. Já reparou isso? E aí eu lembro de uma irmã que falou assim: pastor, o que eu acho legal em você é que você é humilde. Eu falei: não, irmão, eu não sou humilde não, mas uma coisa eu não sou, burro. E eu reparei que quando a gente começa a se achar, é quando a gente começa a se perder. E quando eu não quero me perder, eu prefiro ficar na minha. E aí nesse caso, às vezes a gente vai precisar aturar algumas situações para não perder a vida, para não perder o emprego, para não perder o ano. Coisas que vão surgir que a gente vai ter que suportar. E aí a gente passa a acreditar que algumas pessoas, né, são o que, como é que eu posso dizer? Fulano é isso. Só que fulano às vezes não é. Deus tem todo o poder nas mãos, querido. O homem não. Eu não sei o que falaram para você. Eu não sei qual é a ameaça. Eu não sei qual é o medo. Eu só sei de um negócio: homem é homem, Deus é Deus. Pena que as pessoas têm mais temor dos homens do que de Deus. Os homens, não vão muito longe. Quanta gente desde a sua infância para cá já morreu e você está aqui? Quanta gente importante aí que era para estar viva, que tinha os melhores planos de saúde. Qual é o meu plano? Meu plano é o SUS, credo. Qual é o meu hospital? Meu hospital é upa. Tá dando para entender? E aí nessa brincadeira, tô eu vivo. Fulano de tal que tinha hospital, isso, tinha plano, isso, tinha não sei o que lá. Cadê fulano? Morreu. Deu para entender? Beltrano tá velho e tá doente, não morre. Beltrano tá novo, tá saudável, morreu. A gente é assim. Um dia você tá na crista da onda, de repente vem o desemprego, de repente vem a queda. Você podia imaginar que um dia o grande presidente Lula estaria preso? A vida é assim. Então, eu não sei se você percebeu, o mundo dá voltas. E o que eu tenho aprendido? Trata bem todo mundo. Você não sabe se amanhã você vai trabalhar para o camarada que um dia foi seu funcionário. Você não sabe. Você não sabe, né? E aí, nesse caso, né, eu gostaria que você pensasse, né, que José foi comprado por alguém poderoso numa poderosa nação. Entretanto, no âmbito espiritual, José foi matriculado na escola de Deus para aprender, para se preparar, para atuar eficazmente nos projetos divinos para a humanidade do seu tempo, para a preservação do povo, o povo que viria a ser o povo do Messias, e o Messias que viria a salvar a minha vida e a sua. Ou seja, José lá não sei onde estava dentro de um plano eterno bolado desde antes da fundação do mundo para salvar o Roberlan Julião, que mora lá em Caxias, que viria pregar aqui em Vigário Geral para você.
Entende? José não sabia disso, mas Deus sabia. Eu não sei onde Deus vai te levar, eu não sei o que Deus vai fazer, eu sei que você faz parte de um plano. Então entenda que você está na escola de Deus. Gente boa, gente ruim que aparece na sua vida. Palavra boa, palavra ruim que você ouve. Coisa boa, coisa ruim que aconteceu na sua infância. Tudo coopera se você ama a Deus. Deus está no comando. A terra é estranha, José, mas Deus conhece você e conhece a terra onde você está. E Ele se importa com você. Ele conhece os seus problemas. E é tudo uma questão de tempo. O pastor falou agora há pouco sobre a hora. Desculpa, gente, eu marco porque a última vez que eu não marquei eu preguei 1h20, entendeu? Então aí eu comecei, não é medo da minha esposa não, entendeu? Mas é só respeito. E aí depois disso a gente veio no carro, né? A minha esposa é meu Espírito Santo particular, pastor. E aí nesse caso a gente veio no carro, daquele dia pra cá eu comecei a me policiar um pouco mais. E aí diante dessa situação a gente vai estar parando aqui essa exposição. Mas aí eu lembrei da fala do pastor, quando ele tinha falado como é que a hora está chegando, né? Dá até um tema de mensagem, pastor. A hora está chegando. E aí, eu não sei se dá para você perceber que é o seguinte, meu irmão, Deus está agindo. Deus está agindo. Por isso que eu queria dizer para você que assim, sofrimento não para crente. Sofrimento não para crente. Deus está treinando você. Deus está preparando você. Aquele José que o máximo seria, né, um herdeiro de umas 5 cabeças de gado do seu pai, virou o grande governador do Egito. Deus quer que você cresça, mas para você crescer você vai ter que passar por algumas dificuldades. E aí eu gostaria, sabe, que você estivesse pensando com carinho em relação, né, às lutas que você tem passado. Talvez você olhe, né, e pense assim, mas meu Deus, por que eu? E aí, enquanto eu estava abrindo aqui o meu notebook para pegar as anotações, eu lembrei de quando eu estava no seminário. E aí eu estava usando um computador, os mais novos não devem lembrar disso, mas era um computador chamado 486. O tubo dele era preto e branco, que eu tinha comprado de segunda mão. E aí eu lembro que eu ia digitar as coisas e tinha que estar sempre salvando, porque apagava, acontecia não sei o que lá, sumia, né? E eu preparando o trabalho do seminário. E detalhe, foi com sacrifício que eu comprei aquele computador. E aí eu estava olhando, né, para essa situação aqui e eu pensei, meu Deus, tudo bem que não é lá aquele computador, mas Senhor, o Senhor me usou lá com 486. Deu para entender? Hoje, por exemplo, eu estava vindo para cá com o meu carrinho 1.0 e aí Deus me lembra de